Boa noite, turma de pós-graduação em Direito Penal, tratando agora do tópico Relações Internacionais e o Direito Penal, mais notadamente, de maneira mais detalhada, o Direito Penal e o Sistema Internacional de Responsabilização na ótica dos direitos humanos. Pessoal, nós aqui já conversamos sobre 3 temas dessas aulas e passamos agora propriamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Corte Interamericana e para falar dela, naturalmente, nós vamos ter que falar da Organização dos Estados Americanos e também do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, cujo órgão regente é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos lá, vem comigo, vamos dar continuidade a esse tema, passando aqui para a aula 7, 8, perdão, aula 8. Vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui. Vamos primeiro então fazer o desenho do sistema. Como é que funciona a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Aqui ela está jungida, onde ela está inserida. Primeiro nós temos aí, do ponto de vista regional, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. No Sistema Interamericano, nós temos como parte desse sistema a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A questão é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela está inserida, por sua vez, na Organização dos Estados Americanos, OEA. Correto? A comissão, então, está inserida na OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí nós temos como um dos órgãos em atuação consultiva e jurisdicional a justamente Corte Interamericana de Direitos Humanos. Correto? Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha só, a sigla é parecida, né? Vamos lá então, pessoal. Bom, gente, então o que acontece é que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos ele é composto, como eu digo, sempre digo para vocês, um sistema é composto, um sistema jurídico, ele é composto de leis, né, no caso, leis formadas, introjetadas nacionalmente, mas pactuadas internacionalmente, que significa dizer que são tratados internacionais, mais instituições que são criadas ou de maneira precedente a esses tratados, mas que passam a ter competências afetas a esses tratados, ou instituições nascidas conjuntamente com a ratificação desses tratados. Bem, a Organização dos Estados Americanos surge em 1947. 1947, certo? Esse 1947, ele, na verdade, a convenção que encabeça a formação desse sistema americano, né, composto sobretudo pela OEA, inicia em 1948 com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Direitos e Deveres do Homem, correto? De 1948. Porque as tratativas se iniciam em 47, mas em 48 é que ela de fato é concluída. E também nós temos aqui a Carta da OEA, que é igual à Carta da ONU, né? Eu quero dizer, é a mesma lógica jurídica por trás da Carta da ONU. Bom, esses dois diplomas, eu vou colocar aqui tratado, tá bom? Tratado internacional, né? E tratado também. Por meio desses tratados, pessoal, é que a Organização dos Estados Americanos, então, como grande órgão de concatenação jurídico, política e ideológica na ótica dos direitos humanos, de regência dessa área do globo
dessa região do globo que são as Américas, não é? Agora, olha que interessante, né? Nós temos então a fundação da Organização dos Estados Americanos por volta de 48, não é? Junto com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos apenas vai surgir em 1959. 1959. Por sua vez, o diploma que rege, o grande diploma que rege e cria a Corte Interamericana de Direitos Humanos, surge apenas em 68, correto? Em 69, perdão, que é o Pacto de San José da Costa Rica, ou Convenção, olha aí, Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Que na verdade, né, pessoal, em grande parte, repete preceitos que estavam ali antes na Convenção Interamericana de Direitos e Deveres do Homem de 48, que é fortemente baseada, por sua vez, na Declaração de Direitos, né, Direitos Humanos, Declaração Internacional de Direitos Humanos, que funda a ONU, né? Que por sua vez também é muito baseada na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que remonta à Constituição Francesa, que por sua vez é também baseada em grande parte na Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? E na Carta de Filadélfia, etc., que também pauta e influencia a Revolução Francesa. Percebam então, pessoal, que nós temos aqui todo um arremedo de diplomas legislativos, né, que criam regramentos e criam instituições. Instituições para o quê? Para implementarem esses regramentos. Então é um pouco, né, é um pouco intuitivo isso. Eu vou colocar tratado aqui para vocês também não se equivocarem, tá? Tratado, Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, gente, nós temos essa Comissão Interamericana que rege o processo de responsabilização e denúncias e consultas, né, a respeito de obediência à Convenção Interamericana de Direitos e Deveres do Homem de 48. Posteriormente surge o Pacto de São José da Costa Rica, cujo órgão jurisdicional vai ser a Corte Interamericana de Direitos Humanos, calcada num seguinte diploma. Qual diploma é esse? Qual o diploma motriz, o diploma regente, o diploma que dirige a atuação da Convenção Interamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Vai ser justamente o Pacto de São José da Costa Rica e, notariamente, né, o Estatuto, que você já tem aí no material de vocês, o Estatuto da Corte Interamericana. Então é dessa maneira que o sistema é pensado, certo? De 1969. E olha só, gente, no Brasil, esse Pacto de São José da Costa Rica só vai ser ratificado por meio do decreto 4463 de 2002. Pô, só na época ali do governo Lula ali, não é? Quando se inicia, quando termina o governo Fernando Henrique, né, no final do governo Fernando Henrique e o início do governo Lula. Esse decreto introjeta, ou seja, ele incute no sistema jurídico brasileiro o pacto. São José da Costa Rica. Tá bom? Então, o que é interessante também nós colocarmos nesse ponto, pessoal? Não vamos nos esquecer do seguinte. Todos esses tribunais internacionais, ainda que sejam regionalizados ou de fato internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, todos esses tribunais, eles detêm uma premissa de que a jurisdição desses tribunais só se estende aos estados signatários das convenções que criam essas instituições. Então, não é possível que você exerça a jurisdição sobre um estado que não assim ratificou o tratado, ou que denuncie o tratado. Denunciar significa ele se elidir, ele se evadir daquele pacto que ele havia firmado, né? Existe uma série de consequências se você fizer isso, inclusive no âmbito da OMC, etc., porque as questões comerciais tendem a vincular as questões de direitos humanos, né? Existem tentativas de você jungir, de você conectar
ajudas financeiras internacionais, pactos comerciais com determinados países que são mais ricos, a obediência de determinados princípios. E é interessante também que a OEA vai justamente nesse sentido. A OEA, por sinal, pessoal, a sede dela é em Washington, tá? Washington, capital dos Estados Unidos, como a gente sabe, né? Sede em Washington, Washington DC, né? Então pronto. Por sua vez, pessoal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela é sediada, essa não tem como errar, né? Em Costa Rica, na Nicarágua. Né? O que demonstra justamente que o Pacto de São José da Costa Rica ele detém as diretrizes de atuação do tribunal, não de atuação orgânica, mas de atuação em termos de jurisdição. Né? E ele justamente institui a Corte Interamericana, que vai julgar os casos de violação de direitos humanos, cujo conteúdo é interpretado sistematicamente com as diretivas da ONU, mas, e sobretudo, com as diretivas da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E como funciona a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pessoal? Bom, a Corte ela tem uma função consultiva, certo? Ela realiza consultas dos Estados-partes da OEA, não é? E que são signatários do Pacto também de São José da Costa Rica. Eles podem fazer consultas para saberem se suas diretivas programáticas ou normativas atendem ou não às premissas da Convenção Interamericana e, desse modo, fazer com que esses presidentes, esses regentes do país, eles não sejam suscetíveis de serem processados posteriormente pela Corte Interamericana, né? Porque os nacionais dos países signatários serão sujeitos à atuação da Corte. Então tem a questão consultiva e a questão judicial, tá bom? Judicial propriamente dita, ou seja, a jurisdição que vai ser exercida também. Então temos a função consultiva e judicial. De outro lado, pessoal, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela faz justamente o quê? Ela acompanha a implementação do Pacto de São José da Costa Rica nos países signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ela acompanha, ela recebe denúncias, ela promove petições. Então a comissão tem um papel mais ou menos de Ministério Público, né, de acompanhar a implementação da lei nesses países. Então é também um órgão de secretariado, digamos assim, né, um órgão que promove ações executivas no âmbito de implementação dessas diretivas contidas na Convenção Interamericana. Naturalmente, pessoal, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que institui a Corte Interamericana e que é sucedida, ou melhor, é precedida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem uma atuação, segundo os tratados, uma atuação dentro que respeita a soberania dos países que integram essa convenção, não é? Então, qual é a estratégia para você conseguir responsabilizar um determinado Estado? Bom, a estratégia é que voluntariamente aquele Estado aceite aquela aplicação jurídica do diploma, né, em face de si. Portanto, o caso no Brasil aconteceu isso várias vezes, né? Aconteceu no caso da chacina da Candelária, aconteceu também no caso da lei daquilo que gerou a Lei Maria da Penha, que foi uma reação legislativa com vistas a tornar harmônica o tratamento brasileiro à violência contra as mulheres, e também no caso dos crimes relacionados à ditadura militar, não é? Os tidos crimes, né? Que para um outro segmento da sociedade não é visto como crime, mas como uma política de Estado em face da Guerra Fria. Bom, polêmicas à parte, pessoal, o fato é o seguinte: a Corte Interamericana ela detém poderes, né, que são concedidos como uma certa delegação da soberania dos países signatários dessa convenção, e a lógica é a mesma do Tribunal Penal Internacional. Você cria um órgão jurisdicional que vai atuar inclusive em face dos estados. Isso significa que, claro que nós temos aí a teoria dualista, né, do direito público, em que convivem duas ordens jurídicas, internacional e nacional, e temos a teoria monista, em que existe uma única ordem mundial, e essa ordem mundial, essa única ordem jurídica mundial. Ou seja, não existe um
impacto entre ordem jurídica internacional e nacional. Elas são a mesma coisa, num todo harmônico. O fato é que a implementação de determinadas punições em face de estados é de difícil, não é de tão fácil aceitação, dependendo do montante dessa condenação, mas nós temos que entender que é um mecanismo de concertação política internacional importante, que deve ser aprimorado justamente para que haja um controle mútuo da atuação legislativa dos países, né? Atuação política como um todo, não apenas legislativa, mas executiva e judicial também. E eu gostaria de concluir então essa aula, pessoal, com a seguinte mensagem, não é? A Corte Interamericana detém dificuldades inerentes de aplicação de determinadas medidas, né, em face de determinados governos que estão temporariamente ocupando a regência política de certos estados. Então, eu quero dizer que a implementação dessas diretivas jurídicas depende de questões políticas transitórias dos estados que são signatários da OEA, porque eles podem em qualquer momento denunciar também esse pacto, né? Esse pacto pode sofrer uma certa frouxidão. Então, a ideia é o quê? É que um país vigie o outro e, ao mesmo tempo, as decisões da corte detenham também um conteúdo político, de maneira que não reste, não se constitua apenas de tinta e papel. Há que se ter uma preocupação com a eficácia dessas decisões na ordem jurídica nacional do país-alvo, condenado, portanto, né? O Brasil, como eu falei, foi condenado algumas vezes e nós também não devemos olvidar, não devemos nos esquecer de que há casos em que, apesar da punição ser passível de aplicação, a implementação dessa punição no país-alvo é um pouquinho discutível. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar então aqui. Esse é o sistema de direitos humanos interamericano, cuja corte é decorrente do Pacto São José da Costa Rica. Estudem esses diplomas, tá bom? Vou colocar lá no Classroom. Um bom estudo a todos. Até a próxima aula.